Olá pessoal, sejam bem-vindos às aulas Dicas para o Enem 2016, componente curricular de História aqui no canal Tubo Aulas. Então eu organizei algumas aulas conforme os conteúdos, os temas mais pedidos no Enem, tá? Até hoje. Então nós pegamos os conteúdos de História mais cobrados e nós vamos fazer aulas de 5 minutos para falar um pouco sobre esses temas, tá? Tem bastante coisa de Brasil, tem alguma coisa dos períodos da história. Então são pontos que a gente elegeu como importantes para a gente entender um pouquinho e até para nortear um pouco os estudos de vocês e para ver se vocês estão no caminho certo, tá? Sempre lembrando que a prova de humanas, ela requer uma concentração e um cuidado, porque ela precisa de muita leitura, né? De muita concentração para a gente entender o que a questão está pedindo, para entender, também é uma prova que tem muita charge, muito desenho, muitas referências, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que são aquelas referências e o que pede cada questão, né? O enunciado da questão. Então, mais do que saber datas e decorar nomes, a gente tem que ter o domínio de leitura e de concentração para sentar e ler e entender o que o enunciado pede e conseguir interpretar ou analisar ou elencar conforme é solicitado e para a gente ter uma boa atuação na prova de humanas, e isso vale tanto para a história como para a filosofia, sociologia, geografia. Então tenham muita atenção, tá? Um dia antes, tentem ficar em casa, descansando, não saiam. No dia da prova, vão com antecedência, não vão virar piada para quem não tem senso de humor, né, que adora ficar falando mal dos estudantes que chegam atrasados. Então vamos nos organizar para a gente não perder a oportunidade do Enem 2016, para a gente chegar descansado, para vocês poderem fazer uma prova tranquilamente e com a devida concentração que a prova de humanas exige, tá? Então, o primeiro tema que eu vou falar hoje, e eu vou só falar um pouquinho, porque são dois períodos, dois temas que são super importantes, então em 5 minutos eu não vou conseguir falar nisso a metade, né? Então, vou falar só de alguns tópicos, e daí vocês façam a pesquisa, tá? Falando de antiguidade, tá? Então, a antiguidade clássica, ela é muito cobrada no Enem, tá? Principalmente a Grécia e a Roma, questões de organização política, cultural, né, são muito cobradas. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as questões bem pontuais de cultura grega e romana, tá? E peço para vocês então buscarem mais material sobre a antiguidade clássica, já que ela é cobrada assim no Enem. Até hoje foi muito cobrada, tá? Então a cultura grega, ela se coloca como antropomórfica, ou seja, ela tem uma exaltação à figura do homem. Isso a gente pode ver tanto nas esculturas, na arquitetura e no teatro, que tem todo esse envolvimento do homem, né, e do físico do homem na cultura grega. Tá? Nós temos o desenvolvimento da filosofia na Grécia, na figura do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, então é bom a gente entender um pouco da ideia de cada um desses filósofos, tá? Que pode ser cobrado no Enem. E principalmente ler, se vocês tiverem tempo, nós temos um mês para a prova, começamos a primeira semana de estudos, né, para o Enem. Se vocês puderem dar uma lida ou entenderem o que acontece, temos a literatura que é a Ilíada, né, que conta um pouco da história da Guerra de Troia, e nós temos também a Odisseia, que são literaturas importantes e que destacam bem essa cultura grega, né, e falam um pouco da história e provavelmente, né, elas podem ser cobradas nessa prova, certo? Pontos que nós temos que levantar da cultura romana são principalmente a arquitetura, né? A gente pode ver até principalmente na figura do Coliseu, né? As grandes construções italianas, né? Do Império, desse grande Império, né? Romano.
Nós temos também o início do direito, né, e do direito civil, que começa em Roma, né, pela lei das 12 tábuas. Nós temos também o idioma, que é o latim, é um tronco linguístico, então, de outras línguas, como a portuguesa, que é a nossa língua, né, o francês, o italiano e o espanhol. E também temos a questão da religião, que é o surgimento do cristianismo, né, que começa no Império Romano e toma toda a força no Império, se tornando então a grande religião europeia na Idade Média. Então ela surge aqui em Roma, né, e é uma característica cultural romana. Peço que vocês então olhem com mais carinho esse período clássico, tá? E era isso, tá, pessoal? Então vamos iniciar os nossos estudos, vamos ler, vamos nos concentrar. Falta um mês, mais ou menos, para o Enem, e espero que vocês gostem das aulas de História e dos outros colegas que estão fazendo suas aulas também com o intuito de ajudar a todos, né, que querem dar uma revisada no Enem de última hora, tá? Então essas foram algumas dicas, tá? Então nos próximos vídeos a gente vai colocar então as temáticas mais cobradas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube. Se gostaram, se querem curtir, vão lá, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais. A ideia é auxiliar todos terem um bom Enem, boas notas, tá? E nosso intuito é sempre ajudar. Então, boa prova, né? Bons estudos e bom Enem 2016 para todo mundo. Então, espero que vocês gostem dos vídeos. Beijos!